Então, o tema da nossa aula de hoje é a análise físico-química das proteínas e dos lipídios encontrados nos alimentos. Tá? Na aula passada, a gente falou sobre carboidratos, sobre açúcar, os tipos de carboidrato, importância biológica e como detectar e quantificar esses carboidratos. Então, hoje nós vamos falar sobre proteínas e lipídios, né? Gorduras. Então, vamos revisar um pouquinho, de forma bem rápida, o que são proteínas, como são classificadas, né, as suas propriedades, as suas funções. Então, primeiramente, proteínas são macromoléculas orgânicas que são formadas por encadeamento de aminoácidos. Então, são polímeros de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são, então, unidos por ligações peptídicas. Aqui nós temos a estrutura básica de um aminoácido, né, que tem um grupamento amina, um grupo carboxila e um R, que é o radical, que vai ser essa estrutura R, esse radical, que vai ser diferenciado em cada tipo de aminoácido, né? Desde a glicina, onde esse radical é um hidrogênio, para os aminoácidos mais complexos. Então, existem 20 diferentes aminoácidos encontrados na natureza, e esses aminoácidos são utilizados para a síntese das mais diversas proteínas encontradas nos seres vivos. Esses 20 aminoácidos, alguns são naturais, né, que são chamados ditos aminoácidos naturais para nós, porque o nosso organismo consegue sintetizá-lo. Existem aminoácidos que são tidos semi-essenciais. Eles são produzidos em pouca quantidade, de forma insuficiente, e em algumas condições específicas, como gestação, lactação, ele precisa ser reposto, né? Precisa ser suplementado pela alimentação. E existem os aminoácidos essenciais. Esses aí não são produzidos de forma alguma pelo nosso organismo e também devem ser obtidos de forma através da alimentação. Então, as proteínas, elas apresentam estruturas que vão da primária à quaternária. A estrutura primária, ela corresponde à sequência dos aminoácidos que correspondem a cada proteína, aquela sequência polipeptídica recém-produzida lá na tradução do RNA mensageiro feito lá no ribossomo. Essa sequência linear, ela vai sofrer, então, atrações hidrofílicas e hidrofóbicas de carga positiva e carga negativa, e elas vão, então, dar origem à estrutura secundária dessa proteína, que é uma estrutura tridimensional formada pela atração desses aminoácidos, né, de cargas opostas. A estrutura secundária é assim, essa estrutura secundária, ela pode ser encontrada na forma pregueada, né, que é chamada de beta pregueada, ou de alfa-hélice. E já a estrutura terciária é uma estrutura tridimensional mantida por atrações de aminoácidos polares e repulsão de aminoácidos apolares. Essa estrutura terciária ela pode se combinar com outras proteínas para dar origem à estrutura quaternária, que é mantida pela atração de vários aminoácidos de cadeias proteicas diferentes. Então, existem proteínas que têm estrutura terciária, que é formada por uma única cadeia proteica, e existem proteínas que são formadas por junções de cadeias proteicas. Exemplo mais prático é a hemoglobina, que é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. As proteínas, elas podem sofrer desnaturação, né? Perda da sua estrutura terciária e perda da sua funcionalidade. E elas podem sofrer desnaturação quando elas são submetidas a um pH não adequado. Um exemplo aí de proteínas que sofrem desnaturação
em pH não adequado, nós temos as proteínas do leite, a caseína. Quando o leite ele começa a azedar, começa a sofrer acidificação por ação de micro-organismos, as proteínas, então, passam por um processo de coagulação, elas formam grumos, e aí o leite talha. E algumas proteínas também sofrem desnaturação quando são submetidas a temperaturas inadequadas. Por exemplo, a clara do ovo, né? A clara do ovo, ela sofre alteração na sua estrutura, na sua cor, quando é submetida a alta temperatura. As carnes também, né? Os músculos de animais, quando são submetidos a alta temperatura, elas sofrem reação de desnaturação. E quais são as funções das proteínas? Tem proteínas que têm função estrutural, são encontradas em tecidos em forma de sustentação. Exemplo aí nós temos o colágeno e a queratina, o colágeno encontrado, né, no tecido conjuntivo, nas cartilagens, no tecido cicatricial, e a queratina encontrada no cabelo e na pele, dando ali mais resistência. Tem proteínas que têm função de transporte. Nós temos aí as proteínas transportadoras da superfície celular, como o GLUT4, os canais de cálcio, canais de potássio, e as proteínas transportadoras do plasma, né? Como a albumina, as proteínas globulínicas. Tem as proteínas que têm capacidade de transportar gases, como, por exemplo, a hemoglobina, transporta os gases oxigênio e gás carbônico. Tem proteínas também que têm função de proteção, como os anticorpos. Tem proteínas que têm funções contráteis, como as proteínas actina e miosina, encontradas na musculatura. Tem proteínas que têm função reguladora, como alguns hormônios de natureza proteica. O principal deles, o exemplo mais prático, nós temos aí a insulina, que é uma proteína de função hormonal. E também tem proteínas de função catalisadora, que são as enzimas. Então, o que são enzimas? Enzimas são proteínas que têm a função de facilitar reações químicas. São biocatalisadores. As enzimas, elas aceleram a reação química por diminuir a energia necessária para promover o processo reacional. A atividade enzimática, ela obedece o modelo chave fechadura. Então, as enzimas, elas são específicas para determinados substratos, facilitando assim a reação. As enzimas, elas agem como em substratos específicos e também agem nos dois sentidos, tanto no sentido direto da reação quanto no sentido inverso. E como elas são catalisadores, elas não são consumidas na reação, elas são reutilizáveis. Então, aqui nós temos um modelo de atividade enzimática chamado de modelo ajuste induzido. Então, algumas enzimas podem sofrer ajuste através da indução de um determinado substrato. Ajuste no seu sítio de ligação. Alguns fatores podem alterar a atividade enzimática. Uma delas é a temperatura. Então, existem temperaturas adequadas para o funcionamento de determinadas enzimas. Tem enzimas que trabalham muito bem a 25 graus, tem outras que trabalham muito bem a 37, tem outras que trabalham muito bem a 45 graus. Então, é necessário uma temperatura ótima para que essa enzima funcione, tenha um funcionamento de qualidade. Existe também um pH adequado para cada enzima. Existem enzimas que trabalham em pH muito ácido, como, por exemplo, a pepsina.
que é uma enzima encontrada no estômago. Existem enzimas que trabalham em pH básico, como, por exemplo, a tripsina, que trabalha em pH 12 do intestino. E existem enzimas que trabalham em pH neutro, pH 7, como a amilase salivar, que trabalha em pH 7 na boca. A concentração do substrato também é um fator limitante para o funcionamento da enzima. Ela consegue catalisar uma reação química até determinada concentração. Quando esse substrato está concentrado demais, ela não consegue acompanhar o aumento da concentração do substrato. Assim como as proteínas, as enzimas que também são proteínas, elas podem sofrer desnaturação enzimática. Elas podem sofrer alteração estrutural quando elas são submetidas a condições inadequadas. Essas enzimas elas podem sofrer inibição competitiva e inibição não competitiva. Então, bromatologicamente, qual a importância de se avaliar o teor de proteínas de um alimento? Primeiro, é importante porque, através dessa informação, se conhece o valor nutritivo dos alimentos. Também a quantidade de proteínas no alimento é importante para fazer a determinação da composição centesimal encontrada no rótulo do alimento. E também fazer uma estimativa de rendimento industrial. Existem indústrias que trabalham com proteína, né? Por exemplo, indústrias agro, que vê ali o teor de proteína numa carne de hambúrguer, por exemplo, para avaliar o rendimento industrial dessa produção. E também avaliar a qualidade. Existem alimentos que existem determinadas proteínas que são marcadores de qualidade, como o glúten. Então, o glúten é um tipo de proteína encontrado no trigo, que serve como marcador de qualidade. Inclusive, é essa proteína que algumas pessoas não conseguem digerir, que tem ali intolerância ao glúten. E também avaliar a influência de propriedades sensoriais. Algumas proteínas podem melhorar a textura do alimento, o cheiro, o gosto, né? A melhorar as sensações que a gente chama de palatabilidade, né? As sensações sensoriais. Como que, então, a gente consegue avaliar as proteínas encontradas nos alimentos? Pode ser avaliada por métodos físicos, métodos químicos, métodos microbiológicos, que são mais raros, e os métodos enzimáticos. Nós vamos falar desses 4 grupos aí. Exemplo de método físico. Eles não são muito utilizados. Ele se utiliza para avaliar a qualidade das proteínas e não a quantidade. Então, ele é um método qualitativo e não quantitativo. Um dos exemplos é o índice de refração. Também temos a densidade específica, a viscosidade, a tensão superficial, né? A condutividade elétrica e a polarização. São exemplos de métodos físicos que podem inferir a qualidade das proteínas encontradas nos alimentos. Já como métodos químicos, nós temos eles são os procedimentos mais comuns para determinar proteína, e é através da quantificação dos elementos que compõem as proteínas, como carbono ou nitrogênio, que são átomos, elementos pertencentes às proteínas, encontrados nos aminoácidos ou nas ligações peptídicas. Como as proteínas elas têm uma porcentagem de nitrogênio,
de quase 16%, de cerca de 16%, que é praticamente constante. Então, se você analisar uma proteína, 16% do peso daquela proteína é nitrogênio, então você consegue fazer ali um cálculo de quantificação de nitrogênio, e você quantificando o nitrogênio do alimento, você consegue inferir através de uma regra de 3, você quantificar o total de proteínas daquele alimento. Então, o que se faz normalmente é determinar o teor de nitrogênio de um alimento e, por meio desse teor de nitrogênio, se faz uma conversão para transformar esse teor de nitrogênio em teor de proteína bruta. Além da determinação por nitrogênio, temos a determinação por carbono. Nessa técnica, ela tem algumas vantagens, como, por exemplo, a digestão mais fácil do que para o nitrogênio. Então, para você decompor o carbono da proteína, é muito mais fácil do que decompor o nitrogênio. Essa técnica, ela demanda menos erros no resultado, porque a quantidade de nitrogênio, existe uma quantidade maior de carbono do que de nitrogênio em proteína. Lembra lá que a proteína só tem o nitrogênio naquela estrutura, na função amina dos aminoácidos. Mas o carbono ele é encontrado no esqueleto carbonado inteiro da proteína. Então, o teor aumentado de carbono faz com que essa técnica de determinação de proteína pela determinação do carbono seja mais sensível. O teor de carbono para as proteínas, ela é mais constante, ele é mais constante do que o teor de nitrogênio para as proteínas. Então, isso é uma outra vantagem que faz com que essa determinação por carbono seja mais viável do que a determinação por nitrogênio. Mas existem algumas desvantagens. Dentre elas, há uma maior dificuldade em separar carbonos pertencentes a proteínas e dos carbonos de outros componentes. Então, quando você determina o total de carbono de um alimento, aquele carbono ele pode pertencer não só a uma proteína, mas a um carboidrato, a um lipídio. E aí isso pode gerar uma superestimação do teor de proteína por conta do excesso de carbono e a impossibilidade de separar o carbono dos determinados componentes. A determinação do nitrogênio, por conta disso, ela é mais utilizada. Se considera sempre que o teor de proteína corresponde a 16% do teor, ou o teor de nitrogênio corresponde a 16% do teor de proteína. E aí, após encontrar esse percentual, o teor de nitrogênio, se multiplica por um fator de correção, que normalmente é 6,25. Essa técnica, ela gera erros quando as proteínas analisadas têm um teor de nitrogênio diferente de 16%. Então, vamos já mostrar uma tabela de algumas proteínas que têm mais de 16% ou menos de 16% de nitrogênio. Então, um exemplo aqui. Eu encontrei 16 gramas de nitrogênio em uma determinada... Eu quero saber quantos gramas de nitrogênio eu tenho em determinada amostra. Eu sei que para cada 100 gramas de proteína, eu tenho 16 gramas de nitrogênio. Após descobrir o total de nitrogênios, eu vou substituir nessa regra aqui. N gramas de nitrogênio, eu vou encontrar X gramas de proteína. Então, o meu fator de correção vai ser X gramas de proteína, vai ser N, que é o valor que eu vou encontrar,
vezes 100 dividido por 16. Aí eu vou encontrar esse fator de correção, né? N dividido por 100 dividido por 16 dá 6,25. Então, para eu encontrar o valor de proteína no alimento, eu vou encontrar o valor de nitrogênio por reações químicas e multiplicar por 6,25, que é o fator de correção. Então, aqui nós temos algumas proteínas encontradas em alimento que têm um teor próximo de 16% ou igual a 16%. E, consequentemente, jogando lá naquela regrinha, a gente vai encontrar o fator de correção. Então, a proteína encontrada no ovo ou na carne, ela tem exatamente 16% de nitrogênio. Então, o fator de correção vai ser 6,25. A proteína do leite, né, a caseína, ela tem 15,7% de nitrogênio. Então, o fator de correção será 6,38. De trigo, 18,76. Fator de correção 6,33. Então, dependendo do teor de nitrogênio da proteína, logicamente o fator de correção vai se alterar. Então, é importante ter como fonte uma tabela de percentual de nitrogênio de proteínas, para na hora de fazer a conversão, se fazer uma conversão adequada. Agora vamos falar de alguns métodos químicos, como o método de Quejadal. O método de Quejadal é um método que determina o N orgânico total, né, o N proteico e não proteico. O nitrogênio encontrado nas proteínas e fora delas também. Então, nesse caso do método de Quijadal, a utilização do fator de conversão específico para a amostra a ser analisada. Então, dependendo de cada amostra, vai ter um fator de conversão específico, né? A gente não vai usar a tabela. Uma das vantagens maiores do método de Quijadal é que essa técnica ela pode ser aplicável a todo tipo de alimento. Qualquer alimento, eu posso fazer a determinação de proteínas utilizando o teor de nitrogênio desse alimento para converter para o total de proteínas. Ele é o método oficial para a determinação de proteínas. Esse método é muito simples, de baixo custo, os reagentes são bem baratos, se utiliza vidraria de laboratório, e ele detecta quantidades muito pequenas de proteínas, ou seja, ele é um método muito sensível. E esse método de Quijadal, ele é dividido em 4 etapas. Ele é executado em 4 etapas. A primeira etapa é a digestão, onde vai ser degradado ali as proteínas. A segunda etapa é a neutralização e destilação. E, por último, a titulação, depois da conversão do teor de proteína de N para a proteína. Esse método foi desenvolvido por Johann Quijadal, que viveu entre 1849 e 1900. Então, uma técnica que tem mais de 120 anos, mas até hoje é utilizada. Então, no que consiste a primeira etapa do método de Quijadal, que é a digestão? Então, a gente vai colocar a proteína misturada com uma solução concentrada de ácido sulfúrico e adicionado a um sal chamado de sulfato de potássio. Vai ser aquecido e adicionado um catalisador. Através dessa reação de digestão, as proteínas vão ser convertidas em sulfato de amônio, tá? Através da quebra do radical da função amina das proteínas, dos aminoácidos, e essas aminas serão, então, complexadas com o sulfato, dando origem ao sal sulfato de amônio.
Então, essa digestão, ela gera uma oxidação dos carbonos em nitrogênio. Esse nitrogênio que encontrado na proteína, ele vai ser convertido em um sal chamado de sulfato de amônio. O sulfato de potássio, ele aumenta a temperatura de ebulição do ácido sulfúrico. Então, por isso que se adiciona esse sal, né? A gente sabe ali que as propriedades físico-químicas das soluções, né? Quanto maior o teor de sal em uma solução, maior o ponto de ebulição, né? A gente viu isso na física do ensino médio. A água destilada, ela ferve a 100 graus, mas a água com sal, ela ferve acima de 100 graus Celsius. Então, essa adição de sulfato de potássio é só para aumentar a temperatura de ebulição do ácido sulfúrico para uma faixa entre 337 graus Celsius e 400 graus Celsius. E se utiliza o catalisador, que é o sulfato de cobre. Esse sulfato de cobre, ele tem a função de acelerar o processo de oxidação das proteínas. Então, aqui nós temos um equipamento que ajuda nesse processo, que é um microdigestor de Kijadal. Nada mais é do que uma chapa que você coloca os tubos de ensaio com as amostras e ele vai aquecer essa amostra a 400 graus Celsius para possibilitar a reação de digestão do método de Kijadal. Depois desse processo de digestão, vem então a etapa de neutralização, onde vai se reagir aquele sulfato de amônio que foi produzido pela digestão das proteínas, e ela vai reagir então com hidróxido de sódio, que é uma base muito forte. Nesse processo vai ser produzido amônia, sulfato de sódio e água. Essa amônia, então, ela vai reagir com o ácido bórico, dando origem, então, ao borato de amônio. Então, nessa etapa de neutralização, se adiciona uma solução de hidróxido de sódio concentrada, né, soda cáustica, e através do aquecimento, essa reação gera liberação de amônia dentro de um volume conhecido de uma solução de ácido bórico e com um indicador, né, geralmente fenolftaleína. E através dessa reação vai se formar então um borato de amônio, que é um sal. Então essa parte de neutralização é feita num equipamento de destilação. Se coloca a amostra, então, a ser analisada. Essa amônia a ser produzida, então, ela vai ser condensada, juntamente com o hidróxido de sódio vai ser misturado. E depois, esse gás produzido vai borbulhar aqui numa solução com ácido bórico. E esse gás reage instantaneamente com ácido bórico, dando origem ao borato de amônio. Depois que esse borato de amônio foi produzido, vai-se então fazer uma reação de titulação para determinar o total de borato de amônio. Então, o borato de amônio é formado, ele vai ser doseado com uma solução ácida, já que o borato de amônio é básico. Essa solução ácida pode ser o diácido clorídrico, com uma concentração conhecida, ou uma solução de ácido sulfúrico padronizado. Então, através dessa reação de neutralização ou titulação, a gente consegue determinar o percentual de borato de amônio e, consequentemente, determinar o total de nitrogênio encontrado na proteína.
A partir dessa etapa, você consegue fazer o cálculo de conversão para determinar o teor de proteína daquele alimento. Outro método também importante para avaliar o teor de proteínas é o método de Dumas. Ele também vai determinar o nitrogênio total, né? Não só proteico, mas encontrado em outras substâncias do alimento. Ele é feito após uma combustão da amostra. Essa amostra vai ser aquecida entre 700 e 800 graus Celsius. E o N vai ser medido de forma volumétrica. Então, vai ser medido o nitrogênio gasoso liberado por esse aquecimento. Uma das vantagens do método Dumas é porque ele é extremamente rápido. Você consegue processar 1 grama de amostra por minuto. Já a desvantagem principal é que ele precisa de um equipamento específico. Além de ser difícil mensurar, exige uma pequena quantidade de amostra, e essa amostra pequena gera um erro de amostragem, né? É mais suscetível a erro, que você pode gerar um erro na contagem, um erro na pesagem, e isso gera um desvio padrão maior. E às vezes a amostra que você coleta não representa não representa o alimento como um todo. Não é uma amostra estatisticamente representativa. Às vezes você pega uma parte do alimento que tem pouca proteína comparada com os demais. Então, aquela parte que você pegou que tem pouca proteína, quando você fizer o método, você vai acabar chegando num resultado que mostra que aquele alimento tem menos proteína do que na verdade tem. Mas o oposto também pode acontecer. Você retirar uma parte do alimento que é rico em proteína, você gerar uma estimativa de um teor de proteína que é muito além do que o alimento possui. Então, aqui nós temos o exemplo de um equipamento utilizado para determinação de nitrogênio pelo método de Dumas. É um equipamento bem caro e exige um profissional com treinamento qualificado, não é todo mundo que sabe mexer nesse equipamento, mas algumas indústrias alimentícias utilizam esse método. Outra forma de determinar o teor de proteína dos alimentos é o método químico por grupos. Um deles é o método do Biureto, uma reação química tranquila de se fazer. Então, substâncias que contêm 2 ou mais ligações peptídicas, né? Ou seja, aquela ligação que liga aminoácidos entre si, através desse método, elas formam um complexo cor-de-rosa, com sais de cobre em soluções básicas. Então, a intensidade da cor, né, arroxeada, ela é proporcional à quantidade de proteína. Então, você faz uma inferência, é uma reação colorimétrica de determinação do teor de proteína. Então, um exemplo aí de uma reação de Biureto, e ela produz essa tonalidade arroxeada, e quanto mais roxa estiver a solução, após a introdução do reagente, maior será o teor de proteína. Quais são as vantagens desse método pela reação de Biureto? É um método bastante específico, vai reagir com poucas outras substâncias que não sejam proteína, porque ela vai agir justamente intercalando ali na ligação peptídica, onde é formada ali por proteínas.
É um método simples, um método rápido e um método muito barato. E é um método que envolve uma reação de ligação peptídica, ele vai determinar a proteína, né? Diferente do método de Kijadal, ele vai determinar o teor de nitrogênio total, porque existem outros compostos que possuem nitrogênio na sua composição, né? Não é só proteína. Existem alguns açúcares, alguns lipídios que possuem nitrogênio na composição, não necessariamente só proteína. Então, esse método de Biureto, o alvo é a ligação peptídica, que é uma ligação mais específica encontrada em proteínas. Então, ela vai ser muito mais específica do que o método de Kijadal. Mas quais são as desvantagens dessa reação química pelo método de Biureto? É necessário fazer uma curva de calibração. Então, você tem que ter uma amostra padrão de uma substância que você saiba o teor de proteína, para você fazer uma curva de calibração e depois de feita essa curva de calibração, você vai colocar a sua amostra e fazer uma determinação daquela concentração baseada numa amostra padrão. Então, essa é a principal desvantagem. Você tem uma curva de calibração de proteína para que esse método seja eficaz para determinar o teor de proteína, tá? A cor dessa reação formada pelo complexo, ela não é idêntica em todas as proteínas. Essa é uma outra desvantagem. Essa tonalidade violeta, ela pode variar um pouquinho dependendo do tipo de proteína que está sendo avaliado. Mas os desvios causados por essa alteração de cor são menores do que outras técnicas colorimétricas empregadas para a determinação do teor de proteína. Outra reação química utilizada para determinar o teor de proteínas é o método do fenol, também chamado de Folin-Silcato-Lowry. Essa técnica se baseia na interação de proteínas com o reagente fenol e o cobre, em condições também alcalinas, reações básicas ou soluções básicas de cobre e fenol. É também uma reação colorimétrica, ou seja, ela vai produzir uma cor, e essa intensidade de cor vai ser utilizada para calcular, né, quantificar o teor de proteína. Essa reação envolve a oxidação catalisada por cobre dos aminoácidos aromáticos. A gente sabe lá que os aminoácidos, eles têm, alguns são aminoácidos ácidos, outros são aminoácidos básicos, outros são anfotéricos, né, tem característica dupla, e alguns têm cadeia lateral com anéis aromáticos, e são justamente esses aminoácidos que têm anel aromático que são alvo da reação e desse reagente heteropolifosfato. Esse reagente ele vai desenvolver uma cor azul, e essa cor azul vai ser medida numa reação colorimétrica comparada com uma curva padrão. Então, necessita também de uma curva de calibração para você determinar o teor da sua amostra. Então, como toda reação colorimétrica, ela precisa de uma curva de calibração para, então, ser capaz de quantificar o teor do analito. Então, nós temos exemplo aí de algumas amostras com teores de azuis diferentes. Consequentemente, esses dois tubos de ensaio do meio, como tem um azul mais intenso, são amostras com maior teor de proteína.
Outra técnica utilizada para quantificar proteínas nos alimentos é a espectrofotometria na fração do ultravioleta. No que consiste essa técnica? As proteínas, elas absorvem luz ultravioleta que tem comprimento de onda de 280 nanômetros, porque as proteínas possuem um aminoácido, né, na sua composição chamado de tirosina. O aminoácido triptofano e a fenilalanina são aminoácidos aromáticos, que têm ali ressonância no anel e absorvem, então, luz nessa faixa, luz ultravioleta na faixa de 280. Então, você consegue quantificar o teor de proteína dos alimentos utilizando essa técnica espectrofotométrica. Lógico, precisa também de um controle para você determinar o teor de proteína. Existem também os métodos turbidimétricos. São reações químicas que geram turvação do meio e impedem a passagem de luz, e essa absorvância gerada pela reação química é proporcional à concentração do analito. Creio que vocês devem ter visto isso aí com a professora Sinara na disciplina de Química Analítica. Então, os métodos turbidimétricos, eles têm como princípio a medida baseada na turbidez da solução causada pela proteína que é precipitada. E essa proteína vai ser precipitada por um agente precipitante, como o TCA, o ferricianato de potássio e o ácido sulfossalicílico. Essas substâncias, elas dão à proteína, né, convertem a proteína em uma substância apolar, e gera ali uma dificuldade de solubilização, reduz a solubilidade das proteínas, causando precipitação. E aí essa turbidez causada pela reação química é medida e ela é proporcionalmente à concentração da proteína encontrada na amostra. Outro método também utilizado para determinar o teor de proteína é o método de dye binding. Esse método, quando uma amostra é tratada com corante, quando está em excesso, essa amostra reage com a proteína quantitativamente, formando um complexo insolúvel que pode ser separado. Então, você consegue retirar a proteína da amostra. O excesso de corante não reage com a solução e é mantido colorimetricamente. Então, quando você coloca o reagente, ele vai reagir com a proteína, formando um complexo insolúvel, e o excesso permanece em solução. Então, nesse caso aí, do método dye binding, a cor ela é inversamente proporcional ao teor de proteína. Então, quanto mais proteína, mais precipitação do corante, menos intensa será a cor. Esse método é utilizado em amostras de grão de cereais, utilizado em sementes de oleaginosas, e produtos de vegetais e animais e laticínio. Então, ela é muito utilizada na indústria cervejeira e nas indústrias de laticínio para determinar o teor de proteína. E ela tem uma boa correlação com o método oficial, que é o que já dá. Existem também os métodos microbiológicos. Né? No que consiste essa técnica? Alguns micro-organismos, eles são utilizados para medir o valor nutricional ou nutritivo de proteínas. Como que é feita, então, essa avaliação? Baseia-se no fato de que alguns aminoácidos essenciais, comum entre homem e micro-organismos,
Então, alguns micro-organismos precisam de aminoácidos específicos para sobreviver e para se proliferar. Uma das restrições, na verdade não restrições, uma das dificuldades dessa técnica é ter os micro-organismos necessários que necessitam de determinado aminoácido para analisar o seu crescimento. Então, é feito da seguinte forma. Você monta uma cultura do micro-organismo em meio com todos os nutrientes, exceto aquele aminoácido que você deseja avaliar da proteína do teu alimento. E aí você vai marcar o ponto zero da curva, quantificando ali quantos micro-organismos tem na tua amostra. E à medida que esse micro-organismo ele vai aumentando de população, essa população vai aumentando, isso geram quantidades crescentes de aminoácidos que vão gerando uma curva de crescimento padrão. Então, essa cultura com a amostra a ser analisada em comparação com a curva de crescimento padrão, vai gerar, vai obter, então, uma concentração de aminoácido disponível da amostra. Então, se tiver pouco aminoácido, o crescimento vai ser pouco. Se tiver muito aminoácido, o crescimento vai ser muito. Tá? Lógico, tem que ter uma cultura de micro-organismos que precise de determinado aminoácido de forma essencial. Sem ele, ela não consegue se multiplicar. Então, você consegue determinar o teor de determinado aminoácido utilizando micro-organismos específicos. Lógico, esse método não é muito utilizado. E, por último, tem o método enzimático. Né? Nós temos proteínas, nós temos enzimas que têm a capacidade de degradar proteínas, né? Que são chamadas de proteases. Então, os métodos enzimáticos são utilizados para medir a digestibilidade e não o teor de proteína em si, a biodisponibilidade de aminoácidos essenciais. Então, se utiliza enzimas que degradam proteínas que são encontradas no nosso tubo digestivo, como a pepsina, encontrada no estômago, a pancreatina e a tripsina, encontrada no suco pancreático, para avaliar a digestibilidade das proteínas. Tem proteínas que são dificilmente digeridas, que geram ali um mal-estar após a alimentação, e tem proteínas que são mais facilmente digeríveis, né? Um exemplo bem prático são as carnes brancas. Elas são muito mais facilmente digeríveis do que as carnes vermelhas, que geram ali uma demora na digestão e pode causar, né, mal-estar em pessoas que são mais suscetíveis. Então, esse método enzimático, ele simula o que acontece em condições estomacais, ele simula in vitro, né, em laboratório, a condição desse alimento no tubo digestivo dos seres humanos. E a intenção desse método é pesquisar a digestibilidade, né, para verificar se essa proteína é facilmente digerível ou não. Existe outro método onde a proteína é digerida por 3 enzimas: a quimiotripsina, a tripsina pancreática e a peptidase intestinal suína. Qual a diferença? Essas enzimas, elas trabalham em pH mais básico, né? A tripsina trabalha em pH 12. Como a gente já falou no começo da aula, as enzimas, elas têm um pH e uma temperatura adequada para funcionar. Essas enzimas, elas trabalham uma temperatura muito boa de 37 graus, que é a temperatura corporal, e o pH é 12, 14. Já a pepsina é uma proteína que trabalha em pH 12, 2, 3, 4, que é um pH mais ácido encontrado no estômago.
Então, essa primeira técnica aí que utiliza pepsina e pancreatina, né, em soluções ácidas, e quimiotripsina, tripsina pancreática, peptidase intestinal suína, utiliza-se em soluções básicas. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Deu para acompanhar, Paulo? Deu para acompanhar. A questão é só que, como o conteúdo é novo assim para a gente, aí fica precisando da releitura depois. Entendi. Mas assim, eu vou separar algumas dessas práticas aí, que eu tenho várias, para a gente executar no laboratório, tá bom? A gente vai levar um pedaço de carboidrato, a gente vai levar as amostras que eu vou solicitar para vocês, tá? E a gente vai fazer algumas dessas, não dá para fazer todas também, porque algumas exigem de equipamento e a gente não tem. Mas as que forem possíveis a gente fazer no laboratório, a gente vai fazer, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais na prática como que é feito e fica mais fácil da gente entender. Tá bom? Eu só não marquei ainda por conta do decreto do governador. E aí a gente está sem essa perspectiva ainda, se o governador ele vai ampliar o decreto, como ele já ampliou uma vez, porque eu creio que sim, tá? Porque a situação da pandemia está piorando muito, como todos aí devem estar acompanhando. Está muito complicado. O Maranhão está passando por dias que ele nunca tinha passado na pandemia inteira. Agora, às vezes eu abro aqui o Instagram e eu olho o perfil de pessoas em luto. 3, 4 pessoas que eu conheço em luto por perda de entes queridos. Então, nós vamos fazer essas práticas quando for possível determinar, né? Mas eu creio que vai ficar bem mais fácil vocês entenderem, vocês manipulando isso na prática e fazendo os cálculos específicos para cada técnica. Tudo bem? Tranquilo, Paulo? Tudo bem. Eu sei que essa parte já de conceito, né, de carboidrato, de proteína, de lipídio, vocês já tiveram em algumas outras disciplinas, né? Vocês não tiveram bioquímica ainda, né? Ainda não. Certo. Mas vocês já tiveram outra disciplina que foi abordado esses macronutrientes, né? Carboidrato, lipídio, proteína. Sim, foi com Letícia. Biologia celular, né? Isso. Pô, ciências celulares e moleculares. É. Ótimo. Beleza. Então, antes de passar aí para lipídios, que é um assunto mais interessante, que a gente vai falar aí de ômega 3, a gente vai falar a diferença de óleo para azeite, né, de manteiga, de margarina, o processo de síntese de margarina. É um pouquinho mais palpável, né? Porque a gente fala de proteína, e aí tudo que a gente fala de proteína são coisas que a gente nunca viu na vida, mas lipídio é mais palpável, é mais prático, você consegue exemplificar com coisas cotidianas. Então, antes de passar para lipídios, né, vamos dar uma pausazinha de 15 minutinhos, para a gente não ter que começar lipídios e depois parar bem no meio. Quebrar o raciocínio no meio, eu não gosto. Tranquilo? Pode ser? A gente antecipa logo o intervalo de 15 minutos, depois a gente volta. Tranquilo. Então tá bom, pessoal. Vamos dar uma pausinha de 15 minutos e daqui a 15 minutos a gente volta.
Vamos lá, galerinha. Vamos falar agora de lipídios. Então, o que são lipídios? São moléculas orgânicas que não se misturam bem com a água, mas elas se misturam muito bem com outros solventes orgânicos, como o álcool, o benzeno, clorofórmio e éter. Essas moléculas elas contêm carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição, e alguns podem apresentar o fósforo, né, como no caso os fosfolipídios encontrados na membrana plasmática das células. Existem os glicerídeos, né, que podem se ligar, que são moléculas de glicerol ligadas a ácidos graxos de cadeia longa. Eles são formados pela reação de esterificação. E dependendo da presença ou ausência de duplas ligações nesses ácidos graxos de cadeia longa, eles podem se apresentar como triglicerídeos saturados, triglicerídeos insaturados. Os saturados, eles são encontrados na temperatura ambiente, eles se apresentam de forma sólida. E os poliinsaturados, os glicerídeos poliinsaturados, eles são encontrados na natureza na forma líquida, né? São os óleos. E os saturados são as gorduras. Já os fosfolipídios é um tipo de lipídio que possui ali um radical fosfato, que a gente chama de cabeça, que é a cabeça polar, se mistura bem com a água, e a cauda é apolar, né? E essas estruturas são encontradas, essas moléculas são encontradas, por exemplo, na membrana plasmática das células. Existem também os cerídeos, encontrados, por exemplo, no reino animal, nas ceras de abelha, e nos seres humanos, na cera do ouvido, por exemplo. São substâncias derivadas dos lipídios e têm como função impermeabilizante e lubrificante. Também existem os esterídeos. São lipídios derivados do colesterol, né? E esse colesterol, ele é utilizado para produzir esses esterídeos. Exemplo de esterídeos, nós temos os hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, progesterona. Além de hormônios da suprarrenal, como cortisol e aldosterona. Também o colesterol ele é encontrado nas lipoproteínas LDL e HDL. O LDL é conhecido como mau colesterol, porque ele leva lipídios e colesterol para a circulação. E o HDL, ele remove esses lipídios da circulação e leva para o fígado para ser metabolizado. Existem também os carotenoides, que são substâncias coloridas, encontradas em alguns vegetais, e eles são utilizados pelo nosso corpo para sintetizar a vitamina A, o retinol, que auxilia na visão. Então, quais são as funções biológicas dos lipídios? Como a gente falou, eles têm função energética, eles são utilizados pelo nosso corpo para produzir energia, é a fonte secundária, a fonte primária são os carboidratos, mas é a mais energética de todas. 1 grama de lipídio produz 9 quilocalorias, quando totalmente convertido em energia. 1 grama de carboidrato
produz 4.000 quilocalorias. E 1 grama de proteína produz apenas 1.000 quilocalorias. 1 quilocaloria, perdão. Então, a principal função dos lipídios é a função energética. Mas existe também a função estrutural, como os fosfolipídios de membrana que compõem a membrana plasmática das células. Esses fosfolipídios correspondem de 40% a 80% da membrana plasmática das células. Então, é ela que forma aquela dupla camada de fosfolipídios. Os lipídios também têm função de manutenção da temperatura corporal. Eles constituem a hipoderme nos recém-nascidos e eles criam ali uma camada isolante de tecido adiposo que retém o calor do corpo, né, oriundo do metabolismo. E o tecido adiposo também tem função de proteção mecânica, né? Aquele tecido adiposo, ele absorve o impacto mecânico e impede que essa energia de movimento seja transferida para outras partes. Então, o tecido adiposo ele pode proteger demais tecidos contra injúria mecânica em até 4%. Outra função dos lipídios é a de possibilitar a neurotransmissão. A bainha de mielina é uma estrutura que recobre o axônio dos neurônios e reduz ali a perda de carga elétrica durante a neurotransmissão. Ela também promove a plenitude gástrica, induzindo a liberação de enterogastrona. E são utilizados para produzir hormônios, né, os esteroides e as prostaglandinas. Os esteroides a gente viu aí que são derivados do colesterol. E as prostaglandinas são derivadas da quebra do fosfolipídio de membrana, através da fosfolipase A2, que dá origem, então, ao ácido araquidônico, que vai ser metabolizado via COX ou via LOX. Também tem função de transporte, né? Os quilomicrons e as vitaminas lipossolúveis são transportados via lipídios. Então, além das funções biológicas, os lipídios têm função nos alimentos. Lógico, a principal delas é a nutricional, porque 20 a 30% das calorias encontradas numa dieta balanceada é oriunda dos lipídios, dos ácidos graxos, principalmente os essenciais. Mas ela também tem a função de aeração, de reter ar. É utilizado, por exemplo, essa característica em sorvetes e em massas, dando aquela estrutura, uma sensação mais fofinha. Também tem a função de lubrificação. A maionese e a margarina são utilizadas inclusive até em equipamentos da indústria alimentícia. Utiliza-se banha, maionese e margarina para lubrificar as peças, já que esse alimento, esse lubrificante, ele pode contaminar tranquilamente o alimento. Ele também serve como meio de troca térmica. Por exemplo, nas frituras, o óleo ele pode atingir temperaturas de 175 até 195 graus Celsius. E palatabilidade, né? A gordura, ela dá um gosto, né? Um aroma, um sabor mais intenso. Alimentos com maior teor de gordura, eles tendem a ter um gosto melhor. E isso é o que a gente chama de palatabilidade.
alimentos pobres em gordura, eles não têm um gosto tão atrativo, né? Um exemplo ali, a gordura encontrada em carnes, né? Encontrada em alimentos de maneira geral, em frituras. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra aí o percentual de lipídios encontrados em alguns alimentos, né? Temos aí os mais gordurosos, a manteiga, a margarina, molho de salada, alguns com a quantidade baixa, né? O leite geralmente é dependente, né? O leite bovino, ele tem um teor aí de 4%, mas o bubalino, né, de búfala, ele tem um teor de gordura maior. Dependendo da espécie, esse teor de gordura pode variar. Já o leite em pó, ele vai a quase 28% de... Acertou, né? Oi? Agora você acertou. Bovino. Bovino, né? E de búfala. Dessa vez eu falei certo, lembrei de ti. Já o leite em pó, pessoal, como ele é um leite oriundo do leite fresco, mas ele é desidratado e o teor de gordura aumenta bastante. Tem alimentos que têm um teor de gordura bem baixo, como a maioria das frutas, né? Lógico, existem frutas que são ricas em gordura, como abacate, jaca, né, buriti, são muito gordurosos. Mas, em suma, as frutas e vegetais, a maioria delas são bem pobres em lipídios. E aqui nós temos os tipos de lipídios, de acordo com o número de carbonos. E aí o nome usual, o nome oficial e o ponto de fusão de cada um deles. O que a gente percebe é que quanto maior o número de carbonos, maior a temperatura para que ele se liquefaça. Então, os ácidos graxos, os lipídios com cadeia maior, eles são encontrados em estado sólido. Então, só para falar um pouquinho sobre a diferença de estado físico desses lipídios. As gorduras são encontradas em estado sólido em temperatura ambiente. São lipídios saturados, ou seja, não tem dupla ligação. Na maioria deles são de origem animal, as famosas banhas, né? Banha de porco, banha de carneiro, banha de galinha. E eles têm essa estrutura aí de cadeia carbônica saturada, sem nenhuma dupla ligação. Essa região mais superior, onde tem ali o oxigênio, ela é uma região hidrofílica, né? Ela se mistura bem com a água, mas a cauda é hidrofóbica. E os óleos, qual a diferença de gordura para óleo? Os óleos, eles são líquidos em temperatura ambiente. Geralmente eles têm duplas ligações e na maioria das vezes eles são de origem animal, né? Então essa dupla ligação faz com que essa molécula ela seja encontrada em estado líquido e não sólido em temperatura ambiente. Então exemplo aqui de alimentos que têm gordura. A manteiga, por exemplo, tem um ácido butírico, o coco tem um ácido láurico e mirístico, o toucinho e leite materno tem o palmítico, o amendoim tem o araquídico e o lignocérico. Já os óleos são em estados líquidos, né? A manteiga tem o palmitoleico, o azeite de oliva tem o óleo oleico, o de milho tem o linoleico, o de soja tem o linolênico, o de ovo. O ovo tem o ácido araquidônico, né? E os peixes de água fria têm o famoso ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória. Aí nós temos uma tabela que mostra o teor de gordura de alguns alimentos, qual o percentual de gorduras saturadas, as gorduras sólidas, e qual o percentual de gordura insaturada desses alimentos.
Qual a diferença, então, de azeites e óleos? É a mesma coisa? Vamos já saber a diferença. Então, os azeites, eles são óleos provenientes de polpa de frutos e são normalmente comercializados sem refino e são obtidos por prensagem, não por fritura. Então, nós temos aí o azeite de azeitona, né, o azeite de oliva ou de azeitona, é a mesma coisa. A azeitona é chamado de oliva e o azeite de dendê. Então, aqui nós temos a azeitona, que é a fruta que vai dar origem ao azeite de oliva. E esse coco, né, típico da Bahia, das regiões ali da Bahia, que dá origem ao azeite de dendê. Já os óleos, eles são encontrados, são extraídos das amêndoas, né, ou de cereais. Então, os óleos são provenientes de oleaginosas e são passíveis de redução da umidade artificialmente seguida de refino. Então, exemplo aí, óleo de soja, óleo de milho, de algodão e também do babaçu, né, que no interior a gente chama de azeite de coco babaçu, mas não é, na verdade, é um óleo de coco babaçu. Azeite é de polpa, de frutos. Então, exemplo aí, a soja e o milho, que dão origem aos óleos. Uma característica importante dos lipídios é a sua digestibilidade. Assim como as proteínas, alguns lipídios são mais facilmente digeríveis, né, do que outros. Então, essa digestibilidade varia de acordo com o tipo de gordura, com as duplas ligações presentes. Quanto maior o número de insaturações, né, quanto mais líquido esse alimento for, mais fácil de digerir. Então, vamos olhar aqui os óleos com grau de digestibilidade. Os óleos, na sua maioria, têm praticamente 100% de digestibilidade. A banha de porco, 98% é digerível, né? A manteiga, 97%. A banha de vaca, 93%, e o de carneiro, né, 88%. Existem alguns lipídios que são considerados essenciais, são extremamente importantes estarem incorporados na alimentação. O primeiro deles, que a gente vai falar essa noite, é o ácido oleico. Ele é encontrado em óleo de girassol, de algodão, milho, amendoim, nas respectivas concentrações encontradas aí na tabela. E também existe o ácido linoleico, que é encontrado também no azeite de oliva, no arroz e também no óleo de dendê. Azeite de dendê, perdão. Esses óleos, tanto o oleico quanto o linoleico, eles são estáveis em temperaturas elevadas. Quer dizer o quê? Que você pode utilizar ele para fritar, sem que ele sofra oxidação. Então, ele tem uma difícil oxidação, então ele resiste a altas temperaturas, ele é muito utilizado para fritura. E ele tem uma melhor qualidade, né, porque ele tem um alto ponto de fumaça. Então, a temperatura que o óleo precisa atingir para ele começar a liberar fumaça e pegar fogo é muito elevada, então ele resiste bastante. Já o ácido linolênico, que é encontrado no óleo de linhaça, de canola e de soja, ele é menos estável, ele não é muito bom para fritura. Ele facilmente se oxida e aí ele passa por um processo de rancificação, né? O óleo fica rançoso, que é um processo de degradação, né? De perda da qualidade. Professor, mas quando o indivíduo ele se abstém de lipídios, tira tudo que é gordura, isso pode impactar na saúde dele? Pode, porque existem lipídios que são importantes para a alimentação. O ruim não é você se alimentar de lipídio, é a quantidade que você ingere, né? O ruim está na quantidade e não na presença.
Então, o que pode acontecer com o indivíduo se ele não ingere lipídios essenciais para a sua alimentação? Ele vai apresentar uma pele seca e áspera, ele pode apresentar eczemas, né, e coceiras na pele, cabelo fino e quebradiço, unhas fracas e até calvície, né, queda de cabelo. Outro ácido muito importante é o ácido láurico. Ele é extraído de palmeiras, como coco, dendê e de babaçu. Ele pode apresentar variações físicas dependendo da temperatura em que ele se encontra, né? Ele pode se apresentar em estado sólido ou estado líquido. Ele é muito bom para ser adicionado em alimentos industrializados ou confeccionados, porque ele dá aquela sensação de derretimento na boca, né? Sem aquela coisa rançosa, sem engordurar, sem grudar na boca. Ele é muito utilizado para fazer, confeccionar biscoitos, balas. Mas um ponto negativo dele é que ele pode sofrer rancidez, dando um cheiro de sabão em alguns alimentos. Mas ele é muito utilizado em cobertura de sorvetes e também lubrificante de bala. Eita coisa. A gordura do leite também é uma importante composição alimentícia. Tem ali o ácido butírico, né, o ácido que tem 4 carbonos, o ácido oleico, palmítico, o esteárico e também o colesterol. Lembrando que o colesterol é só de origem animal. Todo colesterol, ele é animal, ele não é produzido por vegetal, tá? Então, no leite são encontrados ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos com 4 carbonos, até no máximo 12. E eles são ramificados e geralmente são ímpares. A gordura do leite, ela é utilizada como base para a produção de manteiga, né? Você faz a centrifugação ali do leite e aí o sobrenadante, a nata, é utilizada, aquela gordura do leite, para produzir a manteiga de garrafa, por exemplo. E a manteiga normal. Não estou falando de margarina, tá? A manteiga é derivada do leite. A margarina é derivada de óleos vegetais que passam por um processo de hidrogenação, que nós vamos já falar. É a pior de todas para alimentação. O leite humano tem cerca de 13% de gordura e é rico em ácido oleico e linoleico. Por isso que as mulheres lactentes, elas perdem peso muito rápido, porque elas transferem muito lipídio para o leite humano. Aí elas acabam emagrecendo rápido. Gorduras animais que são utilizadas na alimentação. Nós temos aí a banha suína, o sebo bovino e o caprino. Eles são ricos em triglicerídeos saturados, alto ponto de fusão, ou seja, temperatura elevada para derreter. Banha de porco, por exemplo, você coloca na frigideira e precisa esquentar muito para ela poder derreter. Mas ela é utilizada na panificação, para dar uma textura mais agradável a alguns alimentos. Já a gordura vegetal, como por exemplo aí a manteiga de cacau utilizada no chocolate, né, inclusive como hidratante de labial, essa manteiga vegetal ela é encontrada sólida em temperatura ambiente, mas ela tem um baixo ponto de fusão, ela derrete muito fácil com baixas temperaturas. Ela é rica em ácidos esteáricos, oleicos e palmíticos. Fusão de temperatura, ela tem uma fusão de temperatura corpórea, dando uma sensação de frescor ao alimento. Isso é muito típico de chocolate, né? Você quer saber se o chocolate é de qualidade? Você coloca ele na boca e se ele começar a derreter na boca, né? Aquele chocolate que mesmo na boca ele fica duro. Quanto maior o teor de gordura, mais essa propriedade de derretimento em temperatura corpórea.
Aí você pega o chocolate na mão, ele já começa a derreter só porque você pegou nele, tá? Então, isso graças a essa gordura vegetal encontrada no chocolate. Óleo de peixe, né? É também utilizado na indústria alimentícia e farmacêutica também. São ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, com ácidos graxos que vão de 20 a 24 carbonos. Os ômegas, por exemplo, são óleo de peixe. Ele tem um alto poder antioxidante. Então, ele combate radicais livres que são responsáveis pelo envelhecimento. Um exemplo são os ômega 3, que dão origem ao ácido eicosapentanoico e o ácido doicosa-hexanoico. São ácidos graxos que, quando incorporados à membrana plasmática das células, eles não vão dar origem ao ácido araquidônico, por isso que eles são anti-inflamatórios. Eles inibem o processo inflamatório por não dar origem ao ácido araquidônico. Eles não vão funcionar como matéria-prima para a produção de substâncias inflamatórias. Então, o atum tem cerca de 31%, sardinha 30%, anchova 29%, cavalinha 24%. Por isso que a sardinha ultimamente tem subido muito de preço, por conta desse alto teor de ômega 3. Mas é aquela sardinha fresca, tá? Não é a sardinha em lata, porque aquela sardinha em lata ela está coberta de óleo vegetal, que não é bom para a saúde. Aquele óleo que cobre a sardinha em lata não é ômega 3, tá? É um óleo vegetal normal. E quem nunca tomou essa emulsão Scott não sabe o que é sofrer na vida. Quem nunca, quando foi criança, quem nunca foi obrigado pelos pais a tomar isso aqui, que tem um gosto horrível e cheiro de peixe, não sabe o que é sofrer. Então, o ácido ricnoleico também é um ácido um lipídio muito importante. Ele é encontrado na mamona, é a única espécie representante, e também a mamona, na mamona é encontrado uma das substâncias mais venenosas que se tem notícia, que é a ricina. Então, a mamona, ela possui de 85 a 90% de ácido ricinoleico, que pode estar monoinsaturado e hidroxilado. Esse ácido, ele é resistente a altas variações de temperatura, mas ele não altera a sua viscosidade. E ele é utilizado como combustível, né, na produção do biodiesel. Então, ele não tem tanta interesse na indústria alimentícia, porque ele tem a ricina, que é extremamente venenosa, mas é utilizado como biodiesel. Então, quais são as propriedades alimentícias dos lipídios? Uma delas é a utilização na fritura, né? A fritura é um processo de secagem dos alimentos que causa alteração na composição dos óleos, através da oxidação e hidrólise de alguns óleos dos alimentos. Então, vai haver passagem de saturados para o óleo e formação de dímeros cíclicos, como hidroxiperóxido, cetonas, aldeídos, álcools, ácidos graxos, trans, que são todas substâncias tóxicas. Então, aquele óleo, à medida que você vai utilizando, ele vai ficando impróprio para o consumo, né? Você não pode usar um óleo de fritura por semanas atrás, não, né? Então, o óleo, à medida que ele vai se escurecendo, criando espuma, ele vai aumentando a acidez e vai esfumaçando. Ele se torna impróprio para o consumo. Ele ficou rançoso. Isso acontece quando você usa o óleo mais de 20 vezes ou por mais de 30 horas sem parar. Outra característica importante dos lipídios é a ligação com alguns halogênios, como o iodo,
que se ligam às duplas ligações, que são, inclusive, por conta dessa propriedade, que a gente utiliza algumas soluções de iodo para quantificar o teor de lipídio nos alimentos. Então, essa reação de halogenação permite determinar o grau de insaturação dos óleos, se os óleos são saturados ou insaturados. Quanto maior o índice de iodo, mais insaturado e melhor, porque esses óleos eles tendem a ficar líquidos em temperatura ambiente. Então, nós temos um exemplo aí da utilização do óleo na indústria alimentícia, que é a fritura. Outra propriedade é a hidrogenação. Então, a hidrogenação é uma reação de saturação, onde as duplas ligações serão quebradas e serão substituídas por hidrogênio. Então, aqueles óleos vegetais, eles vão se solidificando através da reação de hidrogenação. E é através dessa reação que se faz a produção de margarina. Margarina nada mais é do que óleo hidrogenado. E aí você adiciona ali um corante, né, geralmente de urucum, e alguns condimentos para dar o gosto. Então, a formação da gordura hidrogenada faz com que essa gordura ela tenha um maior ponto de fusão, né, ela fique sólida em estado em temperatura ambiente e seja menos oxidante, um maior teor de gorduras trans. Ela melhora a consistência do alimento, né, deixa o alimento mais macio e também aumenta a vida útil desses alimentos, porque micro-organismos não conseguem degradar essas gorduras saturadas. O principal malefício da utilização de gorduras saturadas é o aumento do colesterol total, do LDL, e esses alimentos com gorduras saturadas têm uma baixa digestibilidade. Essa reação de hidrogenação, como eu falei, é o processo de formação da margarina. O Ministério da Saúde recomenda o uso de apenas 2% do teor, 2% do total de calorias ingeridas diariamente do indivíduo, ou seja, 0,2 gramas de gorduras trans por porção. Então, nós temos aí alguns alimentos que são riquíssimos em gorduras trans. Lembrando que a gente precisa só de... o Ministério da Saúde recomenda só 0,2 por porção. 2 unidades de biscoito e água e sal tem um total de gordura trans para 5 dias. Biscoito recheado para 7 dias e meio. Biscoito tipo waffles, 5 gramas ele tem. Então dá para uns 20 dias aí. Sorvete de creme tem 1,4 gramas. E um Big Mac 1,1. Então, um Big Mac tem praticamente a mesma quantidade de gorduras saturadas do que 2 biscoitos água e sal. Então, essas gorduras saturadas são gorduras que o indivíduo não tem, são gorduras que não têm duplas ligações e deixam esse lipídio num ponto de fusão elevado, se apresentando em temperatura ambiente no estado sólido. Outro processo importante dos lipídios é a rancificação. A rancificação é a reação de deterioração, né, quando essa gordura ela vai estragar. É uma deterioração química, pode ser física ou enzimática dos lipídios. Então, algumas enzimas bacterianas, elas podem agir rancificando triglicerídeos de cadeia curta, como, por exemplo, na manteiga. Você deixa a manteiga muito tempo fora da geladeira, uma manteiga muito velha, ela fica com aquele aspecto assim estragado, aquele cheiro rançoso, é decorrente da proliferação de micro-organismos que liberam enzimas que fazem a reação de rancificação. Algumas
exposições à luz de ácidos graxos também podem gerar hidroperóxidos que decompõem esses aldeídos, né? Então, é um processo de oxidação por incidência de luz, pode gerar também deterioração de alimentos. Por isso que alguns óleos, né, como o azeite de oliva, os bons mesmos, eles são em garrafa âmbar, em garrafa escura, para bloquear ali a incidência de raios solares. Essa reação de rancificação produz um odor e um sabor desagradável. Outra reação importante é a reação de hidrólise, a quebra das moléculas que gera uma reação inversa à esterificação, que é a união de glicerídeos com ácidos graxos, né? Ela pode ser causada por uma reação enzimática juntamente com água ou com enzimas do próprio organismo, como, por exemplo, a lipase, né? A lipase, que é produzida pelo pâncreas, tem a função de quebrar os lipídios. Essa reação aumenta a presença de ácidos graxos livres, de água e água no óleo, aumentando a sua acidez e a sua perecibilidade. Então, uma das reações que a gente utiliza em laboratório para ver a qualidade dos óleos é o grau de acidez. Existe ali um grau de acidez máximo permitido, porque à medida que o óleo vai estragando, ele vai ficando mais ácido, ele vai liberando ácidos graxos por conta dessa hidrólise. Então, existe ali um teor de acidez recomendado pelos órgãos sanitários competentes, como o Ministério da Agricultura, responsável pela autorização e comercialização de produção e comercialização de alimentos ricos em lipídios, por exemplo. Então, o índice de acidez, ele infere, na verdade, né? Ele vai determinar o grau de deterioração de um óleo ou de uma gordura. Quanto maior essa acidez, mais deteriorado estará esse alimento. Tranquilo, pessoal? De boa? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Oi? Estão conseguindo me ouvir? Ótimo. Pessoal, vamos ficar por aqui. Oi? Só uma pergunta. Que o senhor falou sobre a mulher lactante, eu não entendi direito. O que foi mesmo? Ah, sim, porque o teor de lipídio do leite humano parece que é 18%, ou é 14 ou 18%, é bem alto. Comparado com o leite de bovino, que é de 3 a 4%, então o teor de gordura no leite humano é muito alto. Isso explica por que as mulheres, né, lactentes, elas, principalmente quando elas ficam amamentando por muito tempo, elas perdem peso muito rápido. Eu passei por isso, eu amamentei durante 2 anos e eu perdia muito peso, eu só consegui ganhar peso depois que deixei de amamentar. É, porque a gordura vai toda para o leite. No meu caso, foi toda por menino que ficaram gordos. Pois é. Não, mas é o certo, você amamentar por 2 anos é o que é recomendado. O ideal é 2 anos. Quando essa menina minha completou 2 anos num dia, no dia seguinte eu passei babosa no peito e dei para ela mamar, ela achou ruim, nunca mais quis. É mal, hein, Francisca? O pessoal faz isso mesmo. Tá fazendo a coisa certa, assim que a pediatra assim que a pediatra mandou, menino. Pois é. Mas o pessoal faz muito isso mesmo, de colocar babosa na auréola do seio para a criança rejeitar o seio. Mas é recomendado por 2 anos a amamentação. Até os 6 meses, a criança deve ter alimentação exclusiva de leite materno. Que eu fiz. Até 6 meses, só leite. Era só leite. 6 meses que você vai introduzindo alguns alimentos. Começa com alimentos líquidos ou pastosos, para depois começar por semissólidos e aí chegar para minha nem aceitou líquidos. Quando ela completou 6 meses,
eu tentei dar mingau, essas coisas assim, na mamadeira, ela não aceitou de jeito nenhum. Ela foi aceitar legume cozido. Foi Ela mesmo? cozinhava Amassadinho. legume só cozido com água e sal e ela comia tudinho. Aí, se desse alguma coisa na mamadeira, não queria nem saber. Aí levou, Mas, aí, quando ela estava quase graças, com um ano que ela foi graças a Deus, aceitar outra porque é o coisa. certo. Às vezes o pediatra não recomenda nem colocar sal na comida, porque a criança não tem tanto, não tem o paladar tão desenvolvido, então ela é mais fácil É, de aceitar uhum. comida insossa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Podemos encerrar por Para hoje. que serve aquela emoção que o senhor mostrou? Que Emoção criança. Scott, ela tem muita caloria, tem muitas vitaminas, né? Hum. Serve também para ganhar peso. Enfim, eu era muito magrinho, né? Por incrível que pareça, quando eu era pequeno, eu era muito magrinho. Ruim para Mas comer. eu tenho que tomar isso. Meu pai me obrigava a tomar, ele misturava com leite condensado, mas não tinha jeito. Ou negócio ruim. Você já tomou aquilo ali? Eu não. Não, Nem. não tomei não. Por isso que eu estou perguntando para que serve. Pois é, ela é feita de fígado de peixe triturada. Eu vou. É Deve ser fígado de horrível peixe mesmo. horrível. Eu tomei quando era pequena, era um remédio que eu nem